Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul. Eu sou Luciene Carris e hoje vamos receber aqui no nosso sarau o Dr. Ricardo Chaves. Ele é pediatra e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre como a pandemia da Covid-19 tem interferido na vida dos pequenos, das crianças, e sobre a importância da vacinação e de mantermos as medidas protetivas durante essa pandemia que tem assolado o país desde 2020. Então, confira a seguir e não deixe de curtir o nosso canal aqui no YouTube, nos siga também no Instagram, no Facebook e ouça nossos podcasts nos melhores agregadores de podcast como Spotify e Anchor. Muito obrigada, confira a seguir. Boa noite, quem está entrando nessa sexta-feira chuvosa, 18 horas aqui no Rio de Janeiro, para mais uma live, né, no nosso sarau da Casa Azul Podcast. Obrigada, Luzimar, está aqui presente, minha parceira do sarau da Casa Azul, do podcast, né? Nosso projeto original é um podcast e agora a gente começou a fazer as lives. Olá, doutor Ricardo Chaves, Oi. querido, tudo bom? E que bom você estar aqui presente. Então, vamos começar a falar sobre a infância e a pandemia. Né? Como eu falei agora há pouco, você acabou de participar de um parto. Né? Então, justamente sobre isso que a gente vai falar. Né? Sobre as crianças que estão vivenciando esse momento difícil da pandemia do Covid-19. Né? Como é que essas crianças, qual o futuro que essas crianças têm? Né? A gente montou uma pauta para você. A minha amiga Luzimar Soares está aqui presente. Ela participa, mas ela não pôde estar presente aqui conosco. E ela me ajudou a montar, então eu vou fazer umas perguntas que ela fez também, que eu acho importante a presença dela, né? A gente sabe que a pandemia impacta a vida de todo mundo, sem dúvida, né? Nós adultos, então, nem se fala, imagina as crianças, né? E desde o início sempre se fala, tem se falado, que a doença não afetaria as crianças, como afetaria os adultos. O que há de real nessa afirmação? Ela é real? E como realmente as crianças são afetadas e contaminadas? E quais as possibilidades de infecção dessas crianças? Luciene, nós estamos há 1 ano e meio aí de pandemia, né? E pandemia porque há um acometimento mundial, né? A partir da disseminação do vírus e epidemia local. Em cada país tem uma dinâmica diferente. Eu acho que eu posso te responder isso separando em 2 pontos. O primeiro ponto, vamos chamar assim, um pouco mais biológico. Uma característica muito peculiar do sistema imunológico das crianças, felizmente, não é amigo à penetração do vírus. Quem acompanha um pouquinho aí já ouve falar dessa famosa proteína S, de Spike. Ela tem um receptor que eu não ficar dizendo nomes aqui, mas é um receptor na parede celular das nossas células do sistema imune, e é como se fosse uma chave e uma fechadura. A proteína é a chave, o receptor é a fechadura. Entrou, encaixou, rodou, você abre a porta e entra. As crianças, felizmente, têm poucos receptores para o vírus. Então, o acometimento das crianças, percentualmente na epidemia, é muito pequeno. E, felizmente, o acometimento clínico de quando as crianças adoecem é uma doença viral. Mas quando as crianças adoecem, a maior parte delas, a imensa maioria delas, tem um acometimento a partir de uma virose. Uma situação muito tranquila, na imensa maioria das vezes, tranquila para as crianças viverem. Então, assim, evidentemente, quando a gente relativiza isso para milhões de casos, a gente encontra mortalidade na infância, a gente encontra casos mais graves na infância, mas se você botar isso em perspectiva, esse percentual comparado aos adultos é muito menor. Então, isso é aquela velha história, o copo cheio, o copo vazio, meio cheio, meio vazio, da onde você vê. A gente está aqui na pediatria tentando ver o melhor lado da história. Então, quando aqui no Brasil, minha amiga Beth está contactada aqui de Lisboa, sei lá aonde que essa live vai parar, mas aqui no Brasil,
quando a gente encontra crianças doentes, um lado de ver isso é esse lado que eu estou falando. Os hospitais de adultos, os CTIs, os hospitais de pronto-socorro estão lotados de adultos internados graves, varia um pouco, também quero poder falar um pouco disso, mas a perspectiva da infância não é essa. A gente está encontrando casos de uma evolução da doença que preocupa muito, também percentualmente pequeno, mas a gente, quando se depara, a gente fica muito preocupado, que é a síndrome da síndrome multifatorial com doença sistêmica, como a gente chama, MISC, que é uma síndrome inflamatória multifatorial sistêmica, a sigla é em inglês, e isso preocupa porque esse acometimento tardio das crianças, isso foi descrito na Itália e rapidamente a gente viu isso aqui, esse acometimento sistêmico, ele pode ser grave, especialmente quando acomete o coração. Então, isso nos preocupa. Mas, percentualmente, a presença da infância é pequena. Um outro lado, Luciene, de ver isso, é que, assim, nós estamos vendo, vamos dizer assim, um acometimento não orgânico por parte das crianças, que também, percentualmente, eu imagino que seja menor do que dos adultos, mas nos preocupa muito, porque esse afastamento do convívio social, a convivência com esse estresse social, eu tenho pensado, inclusive, na questão de como que as crianças que não estão morrendo convivem com as informações dos seus avós, de alguns parentes mais velhos, o acesso à informação sobre altas taxas de mortalidade, sobre internação, a convivência com isso traz danos psíquicos às crianças. E não só isso, na verdade, eu acho que muito mais que isso, especialmente o afastamento da escola traz muitos danos psíquicos pela privação social. E o isolamento, tão necessário, que eu também quero falar um pouco sobre isso, traz danos às crianças. Então, crianças saudáveis, eu tenho observado com algum atraso dos marcos do desenvolvimento, exatamente pela privação social. E, no nosso caso aqui no Brasil, a gente não podia ter tido essa epidemia num momento tão desastroso do ponto de vista de governo como a gente está tendo nessa epidemia. Nada podia ser pior do que ter um governo negacionista no comando do país no momento de epidemia. Então, a gente vive dois desastres. A gente vive um desastre da própria epidemia e vive um desastre do negacionismo e de uma política que faz a gente pensar que intencionalmente quer nos colocar nessa taxa de mortalidade, nesse caos da saúde social, enfim, que a gente está vivendo aqui. Então, as crianças, nesse contexto, estão sofrendo, sim, alteração de sono, alteração de hábitos alimentares, os bebês com atrasos de marcos de desenvolvimento, agressividade, tristeza, relatos de adolescentes com ideação suicida, alguns se suicidando. Então, assim, as coisas estão muito ruins para o nosso lado e a gente precisa fazer uma reflexão que sempre é hora de cuidar, de puxar um freio, mudar o rumo, mas eu quero falar disso aqui com você também. Perfeito. Dr. Ricardo Chaves, aqui presente conosco no Sarau da Casa Azul. Você tocou nos assuntos que eu já tinha pensado também. Uma das questões que você falou aí, que eu pensei em abordar também, é a questão das escolas, o retorno à sala de aula. Isso, como é o perigo da infecção em sala de aula? Se existe, isso é possível? Ou tomando as devidas providências, a escola é um ambiente saudável, tranquilo, seguro para as crianças voltarem? Como é que é isso? Isso, a gente já, se a gente for fazer um recorte histórico da epidemia, a gente tem lá, ela foi oficialmente assumida na China no final de janeiro, no final de dezembro, já do ano retrasado. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi no fim de fevereiro, 27 de fevereiro, oficialmente comunicado um caso. Meados de março, a gente teve uma definição de pandemia.
e o primeiro isolamento, que foi o nosso melhor momento, que durou muito pouco, 17 de março, por aí, 18 de março do ano passado. Nisso as escolas fecharam. Era fundamental fechar as escolas. A gente ainda precisa saber muito mais sobre a epidemia, mas já naquela época a gente sabia algumas coisas que a gente reforça hoje, e uma das coisas foi fechar as escolas. Acontece que, no misto de precisamos entender o que está havendo, fazendo esse recorte histórico, olhando para trás, e precisamos manejar a epidemia, a escola fechada, a gente foi aprendendo, com os relatos que chegavam do exterior, no começo artigos científicos, basicamente da China. A gente que está acostumado a ler artigos de revistas científicas, a gente via que os artigos tinham aparentemente pouco critério para serem liberados, chegavam, eram publicados, aprovados nos boards das revistas, muito pré-print, alguns artigos não submetidos, como a gente chama, aos pares, à crítica dos colegas com o mesmo nível de técnica para poder fazer uma crítica e liberar o artigo, mas a gente foi estudando esse avolumado progressivo de informação. Quando a epidemia chegou na Europa, a gente foi aprendendo mais ainda, mais ciência, e foi se construindo nesse paralelo a ideia de que não era na escola o foco de contaminação e de repique da epidemia. A gente via no exterior escolas abrindo, escolas fechadas, crianças monitoradas, o que a gente chama medidas de mitigação, ventilação, uso de máscara, higiene, diminuir a quantidade de alunos, não trocar merenda, não trocar lanche, acabar com o bebedor, uma organização maior à porta da escola, ventilação, uma série de coisas, as próprias máscaras, higiene, totem de álcool gel nos lugares, o fim do recreio. Então, formação de clusters, de bolhas, para as crianças entrarem e saírem com o mesmo grupo. E esses relatos do exterior nos mostravam que as crianças não adoeciam, os adultos não adoeciam. Essas publicações foram nos dando estofo para a gente defender a reabertura das escolas. Um paralelo, e aí você é professor, eu tenho aqui que, vamos dizer assim, não em nome dos pediatras, porque eu não tenho autorização para falar em nome dos pediatras, mas eu estou muito ligado à Sociedade de Pediatria, aos outros colegas. A gente viu que a gente incorporou poucos professores nessa discussão. Então, eu acho que a gente tem uma autocrítica a fazer da nossa visão de reabertura das escolas com os professores distantes dessas discussões. E eu digo os professores, especialmente os professores do ensino público, porque aqui no Brasil, a escola de classe média, ela rapidamente evoluiu para essa reabertura. E não preciso dizer da importância da educação, mas eu também diria assim, da importância da educação, principalmente quando a gente pensa num país tão desigual quanto o Brasil, a importância da educação para as crianças que vivem em comunidade, que vão estudar no ensino público, que estão praticamente há mais de um ano sem aula. Como que esse fechamento das escolas, a não reabertura e uma pouca presença da própria escola pública no meio das crianças, mesmo sem aula, isso revelou uma sequela absurda para a infância. Isso revela um abismo que se cria, certamente lá na frente a gente vai entender quando estudar isso, entre o ensino público e o ensino privado, entre as crianças que frequentam o ensino público e as crianças que frequentam o ensino privado. Então, eu considero isso dramático. Há umas semanas atrás, a Unicef soltou aí um documento falando sobre isso, a importância das escolas. Eles fazem uma avaliação que nós voltamos a patamares de evasão escolar do início do ano 2000. Então, nós retrocedemos quase 20 anos em alguns padrões que certamente terão uma repercussão na vida das crianças mais pobres num país como o nosso muito marcante. Isso me fere, isso me movimenta dentro do grupo de pediatras para fortemente brigar pela abertura das escolas. Mas a gente está
tanto na área da saúde, quanto na área do entendimento sobre o manejo da epidemia, praticamente sozinho, Luciano. A gente não tem política pública. A gente não tem um ministério falando coisas que sejam técnicas, a gente não tem uma articulação do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, com assistência social, com promoção de políticas. A gente não tem absolutamente nada disso. A gente conseguiu há muito pouco tempo os professores vacinarem como prioridade, ainda assim aos trancos e barrancos. Claro que é fundamental os professores se vacinarem. Eu lembro a você que a vacinação aqui no Brasil está muito atrasada, então a gente tem um potencial de vacinar muito mais rápido do que a gente está vacinando. Então, nesse contexto, a gente tem uma escola de classe média aberta, funcionando razoavelmente bem, com as limitações do ensino à distância, ela não pode ficar completamente aberta, e a gente tem um ensino público desastradamente reabrindo. Eu considero, claro, que é importante reabrir, as condições de trabalho dos professores não são boas, nunca foram boas, e aí a gente está tentando recuperar. Eu estou entendendo que a gente vai tentar recuperar esse abismo com a reabertura das crianças. Crianças num país pobre como o Brasil, sem escola, Luciene, é mais submetido à violência, se submete mais à desnutrição, se aproxima mais do tráfico de drogas. As meninas são expostas a mais abuso. A gente sabe muito bem que a violência contra as mulheres aumentou demais na epidemia e a maior parte das mulheres que têm filhos sofre essa violência com as crianças perto. Então é um drama. Eu poderia passar a tarde aqui falando sobre isso, mas a gente precisa garantir que as crianças acessem o ensino, dar segurança aos professores de que é seguro, dar informação que é seguro eles entrarem numa escola, mesmo em condições de trabalho que sempre foram ruins. É evidente que a gente apoia melhores condições de trabalho, de ensino, etc. Mas a gente tem que pensar nessas crianças que estão nos sinais. Aqui no Rio de Janeiro, eu sei falar pela minha cidade, você vê um número absurdo de crianças nos sinais com papelão lá. Oi, tio, me ajuda, me dá R$10, R$5, vendendo bala. E são crianças escolares, são crianças que deviam estar nas escolas. Você tocou num ponto assim, que eu ia até perguntar a você, realmente em relação a essas consequências, né? Quais seriam essas consequências para a sociedade brasileira, né? Dessas crianças que são pequenas, estão vivenciando, os adolescentes também, né? Que é uma fase bem difícil, a adolescência, pelo menos para uma parte. Como é que funciona adultos? Que adultos a gente espera de um país, né, que não tem uma política pública para controlar essa pandemia e não tem uma política pública também para, né, qualquer tipo de doença mental, qualquer coisa relacionada a esse problema, né? Depressão é desconsiderado também. Então, as pessoas adultas, os adultos também estão deprimidos, né? Estão angustiados. Como é que você vê essas consequências? Será que a gente vai conseguir dar conta disso? Não nesse governo, acredito, né? Mas no futuro. Não, eu acho que, sinceramente, não tem como falar disso e não vislumbrar que a gente precisa ter um governo radicalmente diferente do que a gente tem, né? Não sei de que forma, da forma que seja impedindo esse presidente de ser presidente ou tirando esse presidente, e não só ele, mas todas as forças políticas, vamos chamar assim, que o apoiam, do poder para entrar uma outra política que possa falar sobre isso. A gente tem aqui no Brasil uma qualidade de cientistas, uma qualidade de sociólogos, uma qualidade de educadores, uma qualidade de pessoas que são muito boas para poder formular políticas na área da saúde, da educação, da cultura, da economia. A gente tem muita gente boa. Então, assim, a gente precisa mudar o governo. Infelizmente, não tem como falar disso sem pensar em mudar o governo. Eu colocaria assim, a curto prazo, eu acho que a gente tem uma consequência muito aguda na questão da educação propriamente dita, a alfabetização, a incorporação de conteúdos. Eu acho que, inclusive, a gente percebe claramente os educadores colocando que essa questão já é secundária. A gente não tá, os educadores não estão querendo fazer provas para saber se os meninos sabem montar uma conta de somar. Eles estão querendo que as crianças voltem para as escolas para tê-las nas escolas.
para tê-las em convívio social, para tirar de um ambiente que possa ser mais violento para ela. O que passar de conteúdo possível, gol. O que não passar, a gente vai ver a médio e longo prazo o que fazer. Então, eu acho que, num primeiro momento, talvez a consequência grande seja a perda desse conteúdo, que fica secundário, e a evasão escolar. Eu acho que a evasão é um assunto que a gente precisa discutir. Eu não me sinto capacitado formalmente para isso, porque sou pediatra, mas assim, eu lido com crianças também, muitas crianças do ensino público, na medida que eu trabalho no hospital público, na universidade, onde essas crianças são atendidas. Então, isso diz respeito a mim, não prioritariamente, mas diz respeito a mim. Essas crianças estão nos nossos ambulatórios. Por exemplo, na maternidade, a gente vê as adolescentes engravidando. Eu vejo, há um mês atrás, tinha uma menina de 12 anos que teve bebê no meu hospital. Ela engravidou com 11. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ela foi uma criança. Uma criança. Uma criança. Ela chegou lá sob a interdição da vara da infância, protegida pela justiça, foi vítima de um abuso e ficou lá com a gente no fim da gravidez, fez aniversário no nosso hospital e teve bebê lá. Olha que drama isso. Né? Então, assim, essas consequências, certamente, essas meninas estariam na escola. Né? Essas meninas... Né? Então, há consequências a curto prazo, educacionais, há consequências sociais, há consequências de saúde. Eu acho que, a longo prazo, eu não consigo prever tanto, mas eu ainda acho que são muito no campo da educação, muito no campo da evasão escolar. Como que você vai trazer de volta para as escolas essas crianças, esses adolescentes que se desinteressaram ou que foram trabalhar ou que foram fazer alguma outra coisa e muitas vezes não muito boa para a vida deles, quando poderiam estar nas escolas. Isso aqui, eu acho que a gente tem que seriamente conversar como profissionais de várias áreas, e se a gente tivesse um governo decente, a gente conversaria isso no nível de política pública. Ministérios, educação, social, saúde, se contactando e formulando políticas comuns em defesa das crianças e da sociedade como um todo. Uma outra questão que você tocou, bem no início, é a questão da vacinação. Né? Alguns países já começaram a vacinar, na China, até com crianças com 3 anos. No Brasil, evidentemente, está longe disso, né? Eu acredito. Tá em passos muito largos a vacinação ainda aqui. Como você vê a questão da vacinação? Por que demorou tanto a se pensar na vacinação das crianças, dos menores, né? Dos menores de idade, em colocar as crianças e os adolescentes? Né? Assim, veja só, a gente pode aqui fazer algumas comparações. A gente tem uma epidemia que não é uma pandemia, mas é uma epidemia que já representou um impacto social muito maior do que tem no início dela, que foi a epidemia de AIDS. Ela começou em 1982. Ela teve um impacto também social, econômico, cultural, super grande, dada a quantidade de pessoas que morreram contaminadas a partir dessa epidemia. E se você botar 1982, 2021, a gente não tem uma vacina contra o HIV, contra o vírus da imunodeficiência humana. Aí você pensa, 1 ano e meio, nós estamos com várias plataformas de vacina, várias vacinas a partir dessas plataformas já testadas, absurdamente usadas na sociedade, a partir de um investimento tecnológico, científico, econômico, assim, do tamanho da epidemia. Agora, o que eu penso que existe ou que existiu nesses centros de pesquisa? A vacina, ela precisa ser testada na sociedade. Existe
um step by step, existe uma evolução de estudos, liberação em laboratório, liberação num N de pessoas pesquisadas, um ensaio clínico, uma avaliação super criteriosa, e existia um grupo um grupo-alvo, uma população-alvo, que essa vacina devia ser estudada para urgentemente ser liberada. A gente não podia dar errado. E a gente, certamente, os grupos de vacina não investigaram as crianças. Primeiro, as crianças não estão no principal rol de acometimento da doença. Segundo, é muito mais difícil pesquisar numa plataforma onde precisava incorporar criança nos estudos do que incorporando adultos. Então, essa pode ser uma parte que dá a explicação que as crianças depois, mulheres grávidas não estavam, vários grupos sociais, doentes ou não doentes, não estavam nas plataformas de pesquisa. As pesquisas avançaram, a vacina é segura, vários tipos de vacina em paralelo foram desenvolvidas. O coronavírus já era um vírus conhecido de duas pequenas epidemias, 2000 e 2003, então não foi um ponto de partida do zero, e a vacina chegou. Então chegou vacina com partícula do vírus, chegou vacina de vírus inativado, chegou vacina com RNA mensageiro, que codifica um comando genético. A partir de um comando genético, você produzir anticorpos sem entrar em contato com o vírus. São coisas maravilhosas, cientificamente falando, revolucionárias. Quando isso se estabelece, os cientistas podem começar a olhar coisas que não olharam antes. Por exemplo, vamos ver a vacina das crianças. Vamos agora começar a testar. Testou em adolescente, está descendo a faixa etária. Testou em grávida, testou. Então, a gente está avançando. A notícia boa, apesar de todo o descalabro no Brasil, a Anvisa liberou em bula a vacinação da Pfizer para a infância, para uma faixa etária da infância, pegando crianças. Então, isso é bacana. Isso, os Estados Unidos está vacinando, como você falou. A China está vacinando Coronavac a partir de 3 anos. Tenho certeza que vai chegar nas crianças, porque muitas plataformas de vacina que se usa na infância é a que se usa para o coronavírus. A gente tem essa experiência. Então, eu acho que vai chegar. Eu não tenho dúvida que vai chegar. Mas, estrategicamente, as crianças não eram o principal objetivo de pesquisa naquele momento, porque não é o principal grupo de adoecimento, de mortalidade, de acometimento da epidemia. Esse pode ser uma das maneiras de pensar. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão participando aqui no chat, a Rosânia Correia, a Vanessa Alves, a Luzimar, minha parceira que está aqui presente, a Monique, acho que é sua paciente, né? A mãe de alguma criancinha, está aqui presente, mandando um beijo. E eu tenho uma outra questão que tem a ver com a questão da vacina. A gente está passando um momento anti-vacina no Brasil, né? No Brasil não, no mundo, né? E tem pais que não querem vacinar as crianças. Já não vacinam, não levam. Como você vê esse quadro agora, né? Porque começando a vacinar as crianças, e aí e tem gente escolhendo vacina. Não quero tomar essa, quero tomar outra. Como é que você vê isso? Eu acho, assim, eu tenho, assim, por natureza, eu me desafio a tentar entender as pessoas, a acolher as pessoas, a não julgar as pessoas, né? A gente vamos dizer assim, minha função, meu ofício principal na área da saúde, e muitas vezes em alguns momentos tão delicados, né, eu ensino que a gente estuda para cuidar, a gente estuda para acolher, a gente não estuda para julgar, né, e o julgamento é muito ruim, e originalmente a nossa profissão não é de juiz, é de cuidador, né, mesmo quando tem algo que a gente, sei lá, se eu vou atender uma gestante que entrou em trabalho de parto fumando um cachimbo de crack, aquilo é muito ruim para ela e para o filho dela. Mas quando ela chega ali, eu vou atender, isso acontece lá no Pedernest de vez em quando e em outros lugares, eu tento... Eu estou ali para cuidar, eu não estou ali para acusar essa moça, entendeu? Então, eu quero cuidar dela, eu quero cuidar do bebê dela, eu quero que, evidentemente, que ela não exponha a criança ao crack, nem ela, etc.
O movimento antivacina, no Brasil, eu tento explicar, eu tento. Felizmente, no Brasil, ele é muito pouco forte. Aqui no Brasil, ele é um movimento de classe média muito limitado, que tem um lado aí, assim, vamos dizer, que as pessoas entendem isso como algo que estão fazendo mal à sua saúde. De uma maneira geral, são pessoas que querem uma alimentação melhor, que julgam que a vacina está contaminada de mercúrio. Nada disso é verdade, mas, graças a Deus, aqui é fraco esse movimento. O nosso problema de vacina aqui no Brasil tem um nome. Esse problema de vacina aqui no Brasil chama-se, um deles, Jair Bolsonaro. Esse problema de vacina aqui no Brasil, um deles é o ex-ministro Pazuello. A gente precisa dar esses nomes, porque assim, a vacina, em nenhum lugar do mundo, pela característica química da vacina, ela muito pouco, algumas mais do que outras, esteriliza o vírus. Então, a gente vacinando fortemente a população, as pessoas não vão não ter a doença, vão ter muito menos doença. Vai diminuir a circulação do vírus, porque, dependendo do tipo de vacina, ainda tem um percentual de pessoas adoecendo. Porém, a taxa de mortalidade cai absurdamente, a taxa de internação cai absurdamente, a pressão no serviço de saúde cai absurdamente. Então, nosso problema no Brasil, ao meu ver, não é as pessoas não quererem se vacinar. O nosso problema aqui no Brasil é que o governo federal, através do próprio presidente e através do ministro, praticamente impediu que a vacina chegasse durante um certo tempo. Quando o batom estava na cueca, a coisa mudou de figura, mas nós temos um atraso absurdo da chegada dessas vacinas. Nós temos, inclusive, questões de ordem de política de governo. A gente está vendo ontem, antes de ontem, nos jornais, que a Sinovac estava não liberando os princípios ativos das vacinas na medida que o governo brasileiro responsabilizava a China pela epidemia, chama de vírus chinês, fala mal do povo chinês, do governo chinês. Então isso tem nome. Isso tem nome. E tem nome também quando, por exemplo, não dá o exemplo. Claro que a gente encontra pessoas mais desavisadas, inclusive, infelizmente, muitas vezes com nível de informação bom, com dúvida de se vacinar. Mas se a gente tivesse uma política de abordagem da epidemia à altura do que ela merece e à altura do que a maior parte dos profissionais de saúde, de cientistas, de pesquisadores tem aqui no Brasil, a epidemia do Brasil não estava estabilizada com 2.000 mortes. Nós estamos achando bom estabilizar com 2.000 mortes. Isso é um horror. Falta muito para ficar ruim. A epidemia no Brasil, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Então, eu tenho absoluta certeza que a hora que chegar a vacina, mais vacinas, a gente vai ter mais gente vacinada e a gente vai poder falar da epidemia com mais conforto. E quais as recomendações que você daria para os pais, né? Para as mães e para os pais em relação às crianças, né, na pandemia? Porque, como você colocou bem, tem muitos casos de violência, de agressão, não é violência contra a mulher, mas as crianças são as mais afetadas porque elas são indefesas, né? Elas não falam. Então, quais as recomendações que você daria nesse momento assim, de isolamento, né? De crianças até na escola, algumas, mas em todas? Eu recomendaria fortemente, quer dizer, que as pessoas ouvissem muito mais nós do que o Ministério, do que o presidente. Então, isso seria uma coisa, né? Nós temos, por exemplo, isso que a gente está conversando aqui pode ser reverberado aos 4 cantos, né? Eu recomendo fortemente que as mães vejam nas escolas os protocolos de segurança em relação às escolas e se movam em direção a levar as crianças às escolas, checando os protocolos, checando os cuidados que devem existir. Eu recomendo fortemente que a gente pratique o não isolamento com responsabilidade. Então, assim,
A gente já sabe muito como o vírus se transmite. E a gente já sabe o que representa a gente ficar isolado 1 ano e meio em casa. Então, a gente sabe que a gente pode, em lugares abertos, onde não haja aglomeração, levar os nossos filhos ao sol. A gente já sabe, não pode, por exemplo, Rio de Janeiro, nós estamos falando do Rio de Janeiro, não pode ter 1 milhão de pessoas na praia. Se você diz que o seu lazer é numa rua cheia de bares, onde você vai tomar cerveja com os amigos para desestressar 8 da noite, essa não pode ser uma decisão de desestresse, porque essa decisão faz o vírus circular. A gente tem que se juntar a decisões de desestresse, especialmente no ar livre, mas onde a gente não aumente a circulação do vírus, não aglomerando, usando máscara, tendo a higiene, né, do espirro, da mão, álcool gel ou álcool em spray na mão. É seguro levar 2 filhos para um parque e ficar pai, mãe e 2 filhos brincando. É seguro você ter, por exemplo, uma outra família muito perto que esteja numa real quarentena de isolamento, depois de 10 dias, de 7, 10 dias de isolamento, sem sintomas. Um grupo pequeno pode combinar um fim de semana com 2 famílias com 4 crianças, usando máscara, usando álcool gel, estando num lugar aberto. Então, há decisões hoje de desconfinamento que passa pela socialização que dê conta de haver possível, aonde adultos e crianças vão desestressar. Eu não concordo com o desestresse num campo de futebol com uma Copa América e com torcida. Isso não é desestresse. Isso é aumentar a epidemia. Isso é aumentar a taxa de mortalidade. Imagina só, Luciene, o que representa para uma criança 2 adultos na sua família morrerem de Covid. Como que é o clima nessa casa? As crianças estão expostas a esse mundo da morte, da violência, do estresse de ter um parente no hospital. As crianças estão expostas a isso tudo. Então, a gente tem que pensar na saúde mental delas num paralelo de segurança, num desconfinamento com responsabilidade. É possível. É possível. Não dá para fazer festas, não dá para marcar pelada e tomar cerveja, não dá para ir à praia em grupo, não dá para pegar os colegas do bairro e fazer uma festa, vamos dormir todos na casa do fulaninho. Isso não dá, porque isso aumenta a circulação do vírus. Falta muito ainda para a gente poder tomar essas decisões. E falta muito porque a gente tem pouca vacina nesse momento. Tem uma outra questão que você falou, que é o uso da máscara, né? Até a Luzimar colocou aqui no chat, que é o uso da máscara. O nosso querido presidente, né? Ele quer desobrigar o uso das máscaras, né? E, enfim, é um absurdo, né? Como é que você, quando médico, pediatra, professor, observa isso, né? A desobrigação do uso de máscaras para quem teve Covid e foi vacinado. Eu não tenho palavras, Luciene, eu não tenho... Percebe só, o presidente do Brasil é um capitão do Exército reformado. Não vai aí, originalmente, nenhuma crítica por ele ser um capitão do Exército e reformado. É verdade que a história dele dentro das Forças Armadas não é a melhor. Ele não tem uma boa história dentro das Forças Armadas. Mas assim, ele sendo um capitão do Exército reformado, com uma história que não é boa e com afirmações públicas que em nenhum momento prezou por um mínimo conhecimento científico, ele não pode falar sobre isso. Para mim, não há boa intenção quando ele fala isso. Para mim, ele está jogando a população para o abismo, ele está jogando a população para a exposição, para aumentar a circulação do vírus, porque a circulação do vírus ainda é muito alta. A decisão americana de sugerir não uso de máscara para pessoas vacinadas em grupos pequenos, em lugares públicos e abertos, é porque a taxa de vacinação andou bem.
Mas o americano não está convidado a não usar máscara. O americano não está convidado a desconfinar a galega. O americano está podendo se vacinar em qualquer farmácia, inclusive de graça, sem ter o SUS. Mas estamos... né, olha a ansiedade das pessoas em torno de você, todo dia abrindo, segunda-feira, aquele chatzinho lá da prefeitura para saber o dia de vacinar. Nós estamos muito distante disso. Então, eu não recomendo, não há nenhuma organização científica recomendando o não uso de máscara, mesmo com as pessoas vacinadas. Então, por favor, quem estiver nos escutando, essa afirmação por parte do presidente da República não é verdadeira. Ela nos leva ao adoecimento. Ela piora a condição da epidemia no nosso país. Eu não recomendo absolutamente que nenhum adulto abra mão do uso de máscara, mesmo vacinado. A Vanessa Maciel fez uma pergunta aqui no chat, perguntando sobre as crianças que não querem usar máscara. Elas são um risco para a turma, para a escola? Vanessa, é uma ótima pergunta. Eu falaria até mais do que isso. Nesse mundo de não vacina, há muitas prioridades para as pessoas serem vacinadas. Eu não tenho dúvida que os pais e cuidadores de crianças portadoras de necessidades especiais, crianças especiais, deveriam estar na prioridade da vacina, porque essas pessoas ninguém pode adoecer, mas você imagina o que é uma criança com paralisia cerebral, os seus pais adoecerem, né? Quem cuida dessa criança? Então, assim, as crianças cujos pais e cuidadores de crianças especiais, como a gente fala, que têm síndromes importantes, especialmente aquela com acometimento neurológico, do desenvolvimento, deveriam estar no front da vacinação também. E as crianças especiais que não usam máscara, eu tenho absoluta certeza que elas não são um foco de adoecimento na medida que são crianças. O que a gente tem que fazer, quando a gente tem o máximo de pessoas usando máscara, a gente com isso diminui a circulação do vírus. Num ambiente onde o máximo de pessoas usem máscara, num ambiente que os adultos que estão com crianças especiais estejam cuidados, num ambiente onde possa haver circulação de ar, uma criança especial sem máscara, eu tenho certeza que ela não representa um risco. Agora, o Covid nos alertou para a necessidade do cuidado com o outro. É como eu falo constantemente. Eu, quando encontro você, Luciene, eu estou usando máscara para te proteger. Você está usando máscara para me proteger. O Covid nos botou numa situação que a solidariedade é uma decisão fundamental de vida. Sempre foi. Mas agora, em coletivo, ela é mais ainda. Entendeu? A necessidade do respeito pelo outro. Então, se eu diminuo a circulação do vírus, aquela criança que não consegue botar máscara e precisa dessa convivência coletiva, ela não ameaça o coletivo de crianças em relação ao vírus. Então, a gente precisa educar o máximo de crianças e adultos a usar máscara, precisa ampliar em muito a chegada e o uso de vacinas e, consequentemente, você vai aumentar a proteção nas crianças, no exemplo aqui, que não consegue ou que não pode usar máscara. E continuando o papo sobre a vacina, a importância da vacina, as grávidas devem se vacinar, as mulheres que estão amamentando devem se vacinar, porque tem tido estudos, né? Tem vários estudos nos jornais falando das pessoas que estão... A nossa performance aqui, quando a gente pondera os números, a nossa performance do perfil de Covid na gravidez é péssima comparando ao mundo. Então, no nosso país, a gravidez é um fator de risco no Covid. As mulheres grávidas do nosso país adoecem mais e morrem mais. E eu chamo a atenção das puérperas também. Aquela etapa da gravidez que vai até o 45º dia do pós-parto. A gravidez é o clímax do estado fisiológico no corpo da mulher. A forte maioria das mulheres grávidas são jovens, saudáveis e não doentes. Mas elas estão ali com uma conformação, com uma dinâmica biológica
de funcionamento do corpo completamente dedicado ao crescimento do bebê que elas estão gestando. Isso consome fator de coagulação, consome imunidade, altera a dinâmica cardiovascular, respiratória. As grávidas, por exemplo, são prioridade para se vacinar contra a gripe. Aqui também devia ser prioridade para se vacinar contra a Covid. As grávidas aqui não se vacinam contra a Covid, a gente fica dando declaração, tentando que elas se vacinem. Oficialmente são as grávidas com comorbidade, ainda assim, dependendo do lugar, isso não chega tão facilmente para elas, mas elas deveriam. E, infelizmente, no nosso país, o acometimento, a morbimortalidade da gestante, da puérpera, comparada no mundo, é muito maior. Então, a gente aqui também, nesse quesito, infelizmente, está perdendo ponto. Assim, uma questão, ainda falando sobre a vacina, e voltando a esse ponto do movimento anti-vacina, é a questão que antigamente a gente não pensava, né? A gente levava o filho para vacinar e não ficava indagando que vacina que era, como foi produzida. Nunca houve um questionamento sobre a vacina, a gente vacinava. E como é que você acha que tem solução? As pessoas vão parar? E agora tem essas fake news, né? Que a vacina tal pode magnetizar, tem um chip, tem sei lá o quê. Como é que a gente faz para desconstruir esse discurso, né? A gente faz o que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem que brigar pela informação, a gente tem que ocupar as mídias, a gente tem que ocupar as redes sociais, a gente tem que ocupar as universidades, a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis para vencer essas fake news. Eu estou vendo aqui a Vanessa falar sommelier de vacina. Muita gente escolhendo que vacina tomar. Isso, Vanessa, é uma vergonha, entendeu? Isso não está certo. A vacina boa é a vacina no braço. Eu tomei Coronavac, em fevereiro, eu tive Covid ano passado, eu estou no atendimento, eu estou no hospital, eu estou vendo mulher com Covid TBB, eu atendo uma pessoa com sintoma respiratório, que eu acho que é só a criança, daqui a pouco a mãe está dizendo que também está tossindo há 2 dias. Eu aumentei o meu nível de proteção, eu não tenho vida social, eu me privo de algumas coisas, inclusive familiares, com neto, com filhos, para poder trabalhar. Agora, a vacina me trouxe um conforto absoluto, inclusive mental, e tomei Coronavac. Estou felizão. Se o estudo disser que eu preciso de alguma coisa a mais, eu vou seguir o estudo que está dizendo que eu preciso de alguma coisa a mais. Por exemplo, a Coronavac se mostrou maravilhosa no Uruguai, no Chile mais ou menos, nos países lá do Oriente muito boa. Na China é a vacina que é usada, a China está com a epidemia completamente sob controle. E tem isso, e a Pfizer. Aí a Pfizer agora, eles abriram uma linha de estudo muito pequenininha, mas que talvez a vacina tenha dado miocardite a algumas pessoas que tomaram. E teve a discussão sobre a trombose na Oxford AstraZeneca. A Oxford tem a primeira dose com muitos efeitos colaterais, mialgia, dor no corpo, dor no local da vacina, edema. A gente tem que lembrar que a gente tem 1 bilhão de pessoas sendo vacinadas. Vai acontecer muita coisa. Se a gente botar 1 milhão de pessoas por dia sendo vacinadas de tétano, quando o HPV chegou aqui no Brasil e houve vacinação em massa, muitos meninos adolescentes tiveram mal-estar, dor local, lipotímia, mas isso porque a gente estava vacinando 100 mil crianças, 100 mil adolescentes por dia. Então, o efeito adverso, ele aparece. Mas se a gente ponderar esses efeitos adversos, a vacina ganha de 10. A vacina fecha o olho e entrega o braço, é aqui que tiver. A gente precisa vacinar as pessoas. Essa questão da vacina é interessante também pensar, porque tem muita gente que está achando que está tomando a primeira ou a segunda dose, e aí tem que relaxar com as medidas de proteção, né? Como é que você vê isso, né? Tem isso outro lado também. Agora eu tomei a vacina, eu posso fazer qualquer coisa, né? Não. Infelizmente não. Eu tomei a vacina, eu tenho que seguir de máscara, eu tenho que seguir no isolamento, eu tenho que seguir. Eu tomei a vacina, eu estou mais seguro se eu encontrar o vírus, eu vou reagir melhor à presença do vírus. Dependendo da vacina, o estudo mostrou que a minha viragem sorológica é A, B, C ou D. Entendeu? Mas assim, a gente só vai poder fazer isso no Brasil ou nos outros países
quando o R0, quando o índice de contaminação comunitário do vírus cair. O índice de contaminação cai radicalmente com vacinação em massa e o índice cai razoavelmente, radicalmente, com medidas coletivas de isolamento. Aqui, a gente está tentando o máximo que essas medidas sejam implementadas. Hoje eu estava aqui num parque, passei a tarde aqui, as notícias chegam, o presidente da República entrou num voo comercial, sei lá, para fazer o quê? Quando ele entra, ele não anda sozinho, ele leva um séquito. Tudo isso aumenta a circulação de vírus. Por favor, presidente, fica em casa, fica no seu trabalho, usa máscara. E sem máscara, né? Sempre sem máscara. Se concentra em dar conta do enorme crise social. Nós estamos com desemprego, nós estamos com fome, nós estamos com mais violência, nós estamos com coisas muito sérias para além do próprio Covid. Claro que relacionado ao Covid. Mas é isso que a gente está precisando. Estamos precisando de exemplos. Estamos precisando de ações governamentais, entendeu? Agora, quando a gente tiver 80%, nenhum país ainda chegou nessa taxa de vacinação. Quando a gente tiver 80%, 90% de vacinados, a gente vai poder ver o que a gente vai poder fazer. Evidente que a gente vai poder se ver mais, que a gente vai poder marcar um debate como esse que a gente está fazendo no auditório, mas falta muito. Talvez a maior mensagem que a gente possa dar em torno disso é: se vacinem, não escolham vacinas e sigam com os cuidados. O fato de estar vacinado é muito melhor. A gente sabe que várias pessoas vacinadas adoeceram e estão passando melhor. Sim. Então a vacina funciona. Como é que é essa relação da vacina, né? A maioria das pessoas estão vacinadas, principalmente os idosos, né? Os avós dessas crianças. As crianças, muitas moram com os avós, e no isolamento, na quarentena, teve esse afastamento. Depois teve essa retomada, os idosos foram vacinados em primeiro lugar. Como você tem acompanhado isso, né? Não no hospital, a relação dos idosos? São dois momentos diferentes, o idoso e a criança, né? Eu acho assim, como a vacina ela não é esterilizante, eu acho que os idosos, por exemplo, São Paulo, com a Coronavac, a mortalidade no idoso despencou, ela melhorou muito. Até uma coisa que é bem vista por um lado e preocupante por outro. A epidemia no Brasil vem rejuvenescendo. A epidemia no Brasil, a gente que se preparou para o Covid, para enfrentar a mortalidade, a morbidade nos idosos, está com taxas de internação nos CTIs de pessoas de 40, 50, no máximo 60 anos, muito maior do que os idosos. Isso preocupa. Eu acho que os idosos e as crianças, eu diria assim, tá com 2 doses, beleza, usem máscara. Aonde que pode ter um afrouxamento em relação aos avós? Talvez eles possam ver as crianças em lugares abertos, todos de máscara. Infelizmente ainda não tem uma aproximação física, mas isso dá conforto. Então, assim, os idosos que possam encontrar as crianças, melhora muito se a gente levar em conta aquela ideia dos grupos de isolamento. Se eu tiver um isolamento de 7 dias rigoroso, de 2 grupos que possam inclusive incluir crianças, esses idosos podem encontrar. Mas ainda sem esse preparo, melhor estar vacinado. Então, aonde que eu posso usufruir da vacina? Eu vou ver um neto no play, eu vou ver um neto no parque, eu vou ver um neto, mas de máscara, com meu borrifador de álcool gel, vou fazer uma viagem num transporte onde eu não tenho aglomeração. A epidemia não acabou. E a gente está às voltas aí com medo de uma terceira onda. A gente ainda tem muitas variantes. Tem a variante da Amazônia, tem a variante da África do Sul. No Brasil, nenhuma delas ainda mudou o perfil de proteção de vacinas, então a gente ainda tem a vacina funcionando para essas variantes, mas as variantes são muito infectantes. As variantes ainda respondem por um acometimento aí, muito grande de casos ainda. E estamos à beira de talvez uma terceira onda. O Brasil nunca experimentou aqueles gráficos que você vê dos outros lugares, aqueles veios ao contrário, sabe?
Vem, cai aqui, sobe. A gente, no máximo, tem um declínio. Aí estoura de novo. Declínio lento. Em parte, pela não assunção de decisões coletivas que são máscara, não isolamento, cuidado de higiene e, no caso agora, vacinação. A gente pode ter uma terceira onda, mas a gente ainda nem saiu da segunda como pensou que pudesse sair. Então, quem está vacinado tem que seguir com cuidados. Então, gostaria de agradecer e pedir para você dar um recado para as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que vão ver esse vídeo futuramente no YouTube, né? Qual conselho que você dá como pai, né? Pai de 2 filhos lindos, médico, estão aqui, né? Uma delas está aqui, sua filha. Enfim, qual recado que você dá? Tem muitos filhos, tem 4, tem a Madalena, tem a neta, o André, Iná está nos Estados Unidos, Laura, tem o Vicente, que é meu enteado apaixonado por ele, muito filho em torno de mim. Assim, eu dou o cuidado, assim, sigam o que a gente está falando. Busquem informações científicas para pautar as práticas de vocês. Vacinem, não escolham vacina quem puder vacinar. Máscara, álcool gel, não aglomeração, cuidados no coletivo, responsabilidade social, para mim seriam umas mensagens que eu posso deixar aqui para que as pessoas tentem seguir. E assim, vamos dizer, o meu interior não cabe, eu desejo muito que, fora Bolsonaro, infelizmente, eu tenho que falar isso no momento de dor de muitas famílias, porque o governo do país é responsável por muitas mortes. O atraso de vacina tem endereço e tem assinatura numa parte que eu não sei calcular das mortes do Brasil. Infelizmente, isso é muito sério, isso precisa um dia ser responsabilizado. Mas sigam o que nós temos cientistas, pesquisadores maravilhosos no Brasil. Sigam essas pessoas. Elas estão falando coisas muito bacanas, muito sérias, estão estudando muito, elas têm uma colaboração muito grande a dar para que essa epidemia acabe o mais cedo possível. Perfeito. Muito obrigada, doutor Ricardo Chaves, que é meu vizinho também. Uma grande pessoa querida, um grande médico, pediatra, professor universitário da minha querida UERJ, onde eu estudei. Com muita alegria estar aqui presente com você. Agradeço as pessoas que estavam aqui no chat e avisar que sim, vai estar no Instagram essa live e depois eu vou compartilhar no YouTube. A gente também tem um canal no YouTube onde estão todos os podcasts e as lives que a gente tem realizado, que são poucas lives, a gente está começando agora. E agradecer a todos aqui presentes hoje, nessa sexta-feira, 18 horas da noite. Obrigada. A Monique falou que te ama. A Rosânia também mandou um abraço, um beijo para você. Obrigada, parabéns. O João Campos, outro querido também, mandou um beijo para você. Famoso Joãozinho. Saiu no jornal. Um beijo, então, gente. Tá, muito obrigada, Ricardo. Um abraço, obrigado, Luciene, pelo convite. Estamos aqui sempre. Espero que você volte futuramente falando coisas boas também, né? Vamos sim. Um beijo. Um beijo. Tchau.